negativa nessa noite. Quem teve segunda-feira passada? Você lembra a palavra que nós ministramos aqui? Sobre pressões. As pressões, ela tende sempre a nos alcançar. É um desafio na vida do empreendedor. E viver uma vida de vitória, uma vida constante de vitória, é um desafio. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, nós vemos Deus, Ele trabalhando, Deus Ele investindo na vida do empreendedor, na vida do homem, na vida da mulher, naquele que crê, para ter uma vida de vitória. Aí você se pergunta nessa noite, será que eu posso ter uma vida de vitória? Será que eu posso ter uma vida de sucesso constantemente? Será que nós encontramos razão na palavra de Deus para termos base nessa palavra? Será que eu posso viver uma vida de sucesso, uma vida de vitória constantemente na minha vida? Sendo que existem grandes desafios. A nossa vida é uma sucessão de batalhas, é uma batalha atrás da outra. Às vezes levanta batalhas, circunstâncias que querem nos parar. E às vezes nós ficamos até inertes, porque são tantas circunstâncias. E quando nós olhamos, às vezes nós não achamos saída. Está tudo escuro. O fim do túnel você não consegue ver. E é o coração do homem, da mulher, de ter uma vida feliz, de ter sucesso em tudo aquilo que faz, um casamento feliz, uma família feliz, uma empresa de sucesso, uma empresa faturando, uma empresa sem pressões. Mas uma coisa nós precisamos de saber: Deus é a base da nossa justiça. Deus Ele é o Criador de todas as coisas. Deus Ele tem o controle da minha vida, da sua vida, daquilo que você pensa, daquilo que você faz. Ele sabe de todas as coisas. E por isso nós precisamos de conhecer essa base dessa justiça. Porque essa justiça em Deus é que nos dá a sustentação. Essa justiça em Deus é que nós nos conhecemos, quem nós somos, como nós podemos suportar o dia mau, porque existe o dia mau. A vida ela não é só construída de flores, a vida ela tem os desafios, e os desafios ou nos fazem crescer, ou nos fazem parar. Duas circunstâncias acontecem com os desafios. Mas nós sabemos que o homem, ele foi feito, ele foi criado em perfeita harmonia com Deus. E a sua criação, que foi em base de justiça. Então o homem, ele foi criado em justiça, em perfeição, em boa comunhão. Adão e Eva eram perfeitos. Eles viviam aquilo que o nosso coração sonha. É de viver uma vida perfeita. Uma vida sem problemas. Adão e Eva, eles viviam nessa justiça de Deus. E a palavra justiça, se nós olharmos no dicionário, ela quer dizer virtude de dar a cada um aquilo que é seu. Então a justiça é você receber aquilo que é seu. Vocês veem quando uma pessoa ela rouba, ela é levada aos tribunais, existe um juiz para julgar. E aquele juiz, ele libera uma sentença de justiça, uma condenação. Tem pessoas que pegam 10 anos, 20, 30 anos de condenação. Então a justiça é a virtude que cada um recebe aquilo que é seu. E se nós olharmos a Bíblia, a palavra de Deus, é a condição exata, aceitável para Deus. Então a justiça é a condição que Deus recebe. Porque assim o homem foi criado, em perfeita justiça. Tudo que o homem tinha, tudo que o homem precisava, tudo que o homem queria, ele tinha através da justiça de Deus. O homem era perfeito. Você pode dizer comigo, o homem, ele era perfeito. Porém ele pecou, porém ele transgrediu a justiça de Deus. E por ele ter transgredido a justiça de Deus, tudo aquilo que era dele, ele jogou fora, ele não valorizou,
ele perdeu a justiça. E ele se tornou um ser injusto. E a palavra injusto quer dizer receber tudo aquilo que não é seu. Então o homem recebeu, devido à desobediência, tudo aquilo que não era dele. O que o homem recebeu? A miséria. A miséria não era dele. O homem recebeu a enfermidade. A enfermidade não era dele. O homem ele recebeu a escassez. E a escassez não era dele. E podemos ver Deus trabalhando com o homem, sabe por quê? Porque Deus ama o homem. Deus ama a sua criação. Se você olhar para você e você se ver no espelho, a princípio você vê tantos defeitos. Um gordinho, cabelinho enrolado, cabelinho liso, magrinho. Mas Deus não é assim. Deus é algo precioso, algo em potencial, algo que Ele pode usar, algo que Ele pode valorizar, algo que é para dar certo. Você nasceu para dar certo. Se você se vê com algum defeito, Deus não te fez. Deus ele não nos veio assim como nós vemos. Por isso o livro de Provérbios diz: assim como imagina a sua alma, você se vê. Se você se vê pequeno, você é pequeno. Se você se vê fraco, você é fraco. E podemos ver então Deus ele investindo no homem, naquilo de mais precioso que Ele criou. Então Deus levantou as leis. O homem precisava de sacrificar. E na sua condição de injustiça, ele precisava de cumprir essa justiça. Então ele tinha que fazer sacrifícios. Mas a lei foi algo provisório. A lei foi algo imperfeito. Ela não trouxe novamente o homem a Deus. O homem era maquiado. O homem não tinha a vida que ele tinha com Deus. O homem não tinha aquilo que era dele. O homem tinha que trabalhar. O homem tinha que pagar um preço por algo que ele não tinha condição de receber. Mas nós vemos que na plenitude dos tempos, Deus enviou o recurso para todas as coisas. Na plenitude do tempo, Deus enviou Jesus. E na cruz do Calvário, Jesus Cristo, Ele nos deu a nova condição que nós precisamos para receber tudo aquilo que é nosso. Você pode se alegrar com isso? Você pode dar glória a Deus? Então, mediante a fé, através do sacrifício que Jesus fez na cruz, nós recebemos novamente a condição de justiça de Deus. Você pode bater a mão no seu coração e falar assim: eu sou justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus. Então Deus ele precisou de fazer uma justificação. O juiz precisou de criar uma justificação. Para quê? Para redimir novamente. E a palavra redimir quer dizer adquirir de novo. Aquilo que o juiz havia perdido, aquilo que Deus havia perdido, Ele criou uma justificação, um ato livre da sua vontade, mediante a graça. Algo que nós não merecíamos, algo que nós não tínhamos direito mais, porque nós havíamos perdido. Mas a prova e o amor de Deus, Ele nos redimiu novamente. Ele trouxe novamente a condição que nós precisávamos. Então toda a nossa injustiça, toda a nossa condenação foi imputada em Cristo Jesus, através do sacrifício na cruz do Calvário. Você pode dar glória a Deus? Você está me entendendo? Aleluia! Então a justificação, a justiça de Deus, ela nos dá uma condição diferente da qual nós éramos. Outrora estávamos vivendo caídos, sem esperança, vivendo nas pressões, vivendo na decadência. Mas agora, através da justiça de Deus, nós recebemos a Cristo, nós nascemos de novo. Nós temos a nova comunhão perfeita com Deus. Recebemos a própria natureza do Deus poderoso que o homem tinha lá no Éden. Você pode entender isso, querido?
você receber a mesma condição que Adão e Eva tinham, de comunhão, de relacionamento, de suprimento, de poder ouvir a voz de Deus, de poder ter comunhão com Deus, de você poder sentar no colo de Deus e expressar para Ele as suas necessidades, as suas vontades, as suas pressões, aquilo que pessoas não valorizam, aquilo que o mercado não te recebe. Mas hoje nós temos, através de Cristo, a mesma condição de filho de Deus. Estamos ligados em Deus, recebendo a vida de Deus. E essa vida, ela nos alimenta. Essa vida, ela nos fortalece. Essa vida, ela nos dá uma condição diferente. Existe algo diferente nas nossas vidas. O Sérgio estava ministrando. E é verdade. Eu sou diferente. Eu tenho a vida de Deus. Você é diferente. Você tem a vida de Deus. E no passado não era assim. No passado era só imagens. Hoje nós apropriamos da própria pessoa de Cristo. Abra sua Bíblia em Romanos 5:1 para você entender o que a Bíblia diz a seu respeito. Em Romanos 5:1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo 2: pela qual também temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Agora lê o 17, para você ver o que você recebe, quando você recebe essa posição de justificação, de justo. Romanos 5,17, porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça. Se você vê em Romanos 11:29, a Bíblia diz que os dons são irrevogáveis. Então o dom da salvação é algo precioso que você recebeu de Deus e ninguém rouba. É seu. Foi pela graça, pelo sacrifício de Cristo, pelo reconhecimento, pela fé que você tem, você recebeu esse dom. E esse dom é a porta de todas as coisas. Os homens do passado, eles não poderiam alcançar através das obras, através da lei, nem eu e você através da nossa condição humana, mas nós alcançamos por causa de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus, ele trabalhou para nos dar essa condição. Por isso que Isaías diz que desde a antiguidade nunca se viu, nunca se ouviu um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Então o trabalho que Jesus teve na cruz do Calvário, através da sua morte e ressurreição, nos deu uma posição maravilhosa. Por isso é que você não é qualquer pessoa. Por isso que você é importante. Por isso é que Malaquias diz que existe uma diferença na vida do que serve e na vida daquele que não serve. Sabe, amados, que existe uma diferença na sua vida. E essa diferença é a justiça de Deus que te tornou justo. Existe uma diferença também nos seus sonhos. Existe uma diferença também naquilo que você quer realizar. Porque a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então isso nos dá uma condição diferente. Uma condição de nós reconhecermos que não há nenhuma condenação sobre as nossas vidas. Porque o que mais tem destruído os empreendedores hoje são as condenações. Às vezes nós olhamos para alguns cristãos, homens e mulheres que já receberam a Cristo, receberam o dom da salvação, e têm vivido circunstâncias difíceis, têm vivido uma vida de condenação,
Porque todas as circunstâncias do dia a dia, todas as circunstâncias da vida, do trabalho, gera condenação. E podemos ver que tem voltado ao coração a natureza humana, a natureza da morte espiritual, a natureza da separação de Deus. E essa separação as pessoas se encontram sozinhas, sem olhar mais aquilo que Deus é para elas, sem olhar mais aquilo que Jesus fez, sem olhar mais a posição a qual ela se colocou mediante a fé em Cristo. Então vemos empreendedores perdidos, igual barata tonta, cheios de condenação. As pressões do dia a dia roubam a essência daquilo que Deus trouxe para a vida dele. Sabe, amado, e às vezes nós largamos, deixamos essa consciência embora de quem nós somos, daquilo que Deus fez por nós. E por falta dessa consciência, nós fracassamos, nós perdemos a ousadia, nós paramos de avançar, nós supervalorizamos as coisas negativas, deixamos de usar as coisas negativas como trampolim para alcançar coisas maiores. Então nós perdemos essa consciência de justiça, daquilo que Deus fez por mim e fez por você. Você pode dar glória a Deus? E aí nós olhamos para as dívidas, aí nós olhamos para a falência, olhamos para as opressões, olhamos para aquilo que tem roubado a essência do nosso coração e valorizamos essas coisas e trazemos isso como condenação. Mas sabe, queridos, eu e você não vivemos mais sobre condenação. Nós somos justos. Houve uma sentença sobre as nossas vidas. Ah, mas você me diz, olha, mas eu não tenho que pagar as minhas dívidas. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você não tem mais que pagar as condenações das suas dívidas. Eu estou falando que você não tem que viver mais sobre essa condenação, de você ter que refazer seu negócio, de você ter que repensar aquilo que você precisa fazer. Porque quando nós começamos a fracassar, o que nos para, o que nos oprime, são as condenações. De acharmos que não demos conta, de acharmos que onde eu errei, o que é que eu fiz de errado. Sabe, querido, as condenações já foram pagas na cruz do Calvário. Quero dizer para você que um empreendedor é livre. Em Romanos 8:1 diz que não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo. As condenações já foram tiradas das nossas costas, dos nossos ombros. E eu e você, nós somos livres. E por essa posição de justiça, nós temos a capacidade de sonhar, de pensar, de elaborar o que nós iremos fazer. Lança para trás toda a condenação, porque nem Deus mais lembra. Sabe aquele dinheiro que você tomou emprestado, que você não dá conta de pagar? É uma condenação. Lança ele para trás. Sabe aquela coisa mal resolvida do seu casamento? É uma condenação. Lança para trás. Se torne livre. E você sendo livre, você reconhecendo essa justiça de Deus na sua vida, você vai ter capacidade de trabalhar, você vai ter a capacidade de avançar, você vai ter a capacidade de, como o Sérgio diz, de parar, olhar para o chão, de levantar seu espírito, de levantar o seu rosto, de levantar os seus olhos, de saber que o socorro vem. O salmista diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus sempre traz o escape. Deus sempre traz o recurso. Mas é preciso você conhecer quem você é. Parar de chorar atrás da porta e se levantar como um homem e uma mulher de Deus. Justo, justificado. Porque não há nenhuma condenação mais sobre a sua vida. Você pode dar uma glória a Deus? E às vezes nós sentimos complexo de inferioridade. Sentimos que nós não podemos mais, não temos direito mais.
O livro de Coríntios diz que nós podemos chegar diante do espelho e nos ver assim como nós somos, porque a nossa vergonha, ela foi tapada, ela foi tirada. Eu e você, nós somos livres. Então você pode sonhar, você pode crescer, você pode avançar, você pode trabalhar naquilo que você tem dificuldade, que Deus vai te capacitar. Deus vai te honrar. Você vai aplicar aquilo que Deus tem falado ao seu coração e Deus vai te levantar. Deus não vai deixar você envergonhado. Você pode dar glória a Deus? E o senso de condenação tem que sair das nossas vidas. Você pode levantar sua mão e dizer assim: olha, eu sou livre. Você pode dizer bem alto: eu sou livre. Não há nenhuma condenação mais sobre a minha vida. Aleluia! Não quer dizer que aquele problema que você tem lá fora, ele vai embora. Ele continua. Não quer dizer que a dívida sua vai embora, ela continua. Mas as condenações dela não existem. Você é livre para enxergar, para olhar, para tocar, para sentar diante das circunstâncias e negociar, e trabalhar, e liberar uma palavra. Aleluia! E a justiça de Deus, através de Cristo, que nos coloca numa posição perfeita. É a justiça de Deus que nos coloca na mesma perfeição que o homem tinha no Éden. Suprido, recursos, vida abundante. Por isso que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida abundante. Jesus não disse que ele veio para te dar uma mala de dinheiro, mas Jesus disse que ela deixe-vos a minha paz. A minha paz vos dou, não como o mundo dá. O que Jesus quis dizer? Se você tiver a minha palavra dentro de você, você vai ser diferente. Você vai ter paz. Você vai ter alegria. E o grande desafio é nós entrarmos naquilo que nós professamos. Por isso é que nós precisamos de ter uma consciência daquilo que nós somos, daquilo que Deus fez através de Jesus na cruz do Calvário, para nos colocar numa posição de justiça, numa posição de justo. Em Romanos 1,17b fala que o justo viverá pela fé. Repete comigo: o justo viverá pela fé. Aleluia. E para nós entendermos a justiça de Deus, nós precisamos também de conhecer o caráter de Deus. E o caráter de Deus, ele é fundamental para nós vivermos uma vida de autoridade espiritual. Se nós conhecermos o caráter de Deus, nós vamos tomar posse de uma vida espiritual, de uma autoridade espiritual. E a autoridade espiritual é que nos dá todas as coisas. É a autoridade espiritual que é a chave para nós vencermos. Porque quando nós temos autoridade, uma autoridade é que entra em qualquer lugar. Uma autoridade ele não decreta. Uma autoridade ele manda prender. Uma autoridade ele manda soltar. Uma autoridade manda pagar. Uma autoridade manda comprar. E nós precisamos de entender essa autoridade. Se nós apropriarmos dessa autoridade, o mar vai sair. Você vai tocar e as águas vão sair. O maná vai cair ao amanhecer, à medida da sua necessidade. Você vai olhar as circunstâncias e você é uma autoridade, e essa autoridade está imbuída na pessoa de Jesus. E Jesus é a palavra, e a palavra está dentro de você, e você vai falar, e coisas vão acontecer. Aleluia! E coisas vão acontecer. O salmista diz no Salmo 89:14: justiça e direito são fundamentados no seu trono. A justiça é fundamentada no trono de Deus. O trono de Deus ele é constituído de justiça. O caráter de Deus ele é constituído de justiça. E se nós estamos na posição de justiça,
nós somos legais diante do Senhor. Aleluia. Deus, quando Ele olhar para você, não vai ter nenhum constrangimento. Ele vai olhar e falar: Tiago, pode passar. César, pode passar. João Batista, pode passar. Sérgio, pode passar. Aleluia. Porque através da sua justiça nos torna dignos de andarmos como filhos de Deus, de andarmos como verdadeiros filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Quem é justiça de Deus? Isso te torna digno em andar como filho de Deus. Deus, Ele não reconhece mendigo. Deus, Ele não reconhece bastardo. Ele salva, mas não reconhece. Deus, Ele reconhece filho. Deus, quando Ele olha para mim e para você, Ele vê algo escrito na sua vida: justiça, justo. Nós vimos que justo é nós recebermos aquilo que é nosso, é você tomar posse daquilo que é seu, é você ser legal diante de Deus, é você andar como um verdadeiro filho de Deus. Eu não estou falando que você vai ter milhões, mas eu estou falando que você vai andar do modo digno de um filho de Deus, em justiça, em autoridade, em reconhecer que vai acontecer, em saber que Deus está trabalhando, em saber que as coisas estão se movendo, Deus está trabalhando, Deus está recebendo, Deus vai te honrar, a sua palavra vai se cumprir na sua vida, porque se Ele disse, vai acontecer. Se você tem uma promessa da parte de Deus, ela vai ser real, vai acontecer. Você pode dar glória a Deus? Em 1 João 3, no versículo 1, fala: vede qual grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Precisa de algo maior na sua vida do que isso? Você ser chamado de filho de Deus? Se você vai num centro espírita, eles chamam você filho de cavalo, filho não sei lá de quê. Se você vai em outras religiões, chama filho de alguma coisa. A palavra de Deus diz que nós somos chamados de filhos de Deus. Seu Pai é o dono do mundo. Todas as coisas pertencem a seu Pai. Os seus sonhos, as suas vontades, aquilo que você quer conquistar, pertence a seu Pai. Eu sempre digo que lá no céu existe um depósito. Na sua casa não tem a dispensa. Você, como pai, você não armazena algumas coisas para os seus filhos comer durante o mês. Você vai lá no supermercado e compra lá um monte de coisas gostosas, aquilo que seus filhos querem, e você guarda na dispensa. E quando o seu filho quer, ele vai lá e abre a geladeira e tira. Não é diferente. A nossa condição diante de Deus, existe um depósito no reino espiritual. Por nós andarmos em justiça, por nós andarmos na condição que Deus é, por nós andarmos em legalidade, nós temos o direito de estendermos as nossas mãos e apropriarmos daquilo que é nosso. Você é filho. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia. E se nós compreendermos essa justiça de Deus, nós não vamos andar mais com o passado. Nós não vamos andar com aquilo que aconteceu. Nós não vamos andar com as condenações. Nós não vamos andar com o pecado. Porque a nossa posição é outra. Se alguém está em Cristo, nova criatura, quer dizer, coisas novas. Nós vivemos buscando coisas novas. Nós vivemos empreendendo coisas novas. Nós olhamos para as circunstâncias ruins e damos um laudo positivo. Nós olhamos para a escassez e profetizamos: Deus vai mudar. Novos, tudo se fez novo. Uma novidade de vida. Sabe, amados, se nós vivermos essa condição
que a nossa mente, o nosso coração às vezes traz, por causa das nossas fraquezas, das nossas debilidades, das nossas dificuldades. Às vezes nós voltamos à velha criatura, mas a consciência que nós temos é que nós somos uma nova criatura em Cristo. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. E quando nós tomamos posse dessas verdades, nós passamos a ter uma vida de qualidade, uma vida melhor. Esses dias eu estava vindo da minha casa e uma coisa que o Espírito de Deus ele colocou no meu coração, eu orando, é que o dinheiro ele não resolve o problema de ninguém. O dinheiro ele não muda a vida de ninguém. O dinheiro ele só pode dar uma posição, um status, mas ele não muda a sua vida. Porque senão pessoas ricas não suicidavam. Porque senão pessoas ricas não adoeciam, não morriam. Então o dinheiro é um suprimento da parte de Deus. Mas o que muda a nossa vida é quando nós entendemos que nós somos justos. E pelo ato de justiça não há nenhuma condenação. Aí você pode dormir, você pode sorrir, você pode abraçar as pessoas, você pode chegar na sua empresa e conseguir ver coisas novas, ideias novas, projetos novos, corações sendo quebrantados para poder te abençoar. Portas que estão fechadas se abriram. Você já viu que quando uma pessoa ela aceita Jesus, grandes coisas acontecem naquele primeiro relacionamento, porque vem alegria, vem mudança de vida, vem expectativa. E às vezes nós, por andarmos com Cristo, caímos numa consciência de letargia. E as coisas grandes da parte de Deus não acontecem na nossa vida. Você pode dar uma glória a Deus? Sabe, querido, quem não sabe o que quer, não sabe o que tem, e não sabe também o que pode ter. Mas eu e você, nós sabemos o que nós queremos. Nós sabemos o que nós temos. Nós sabemos o que nós podemos fazer. Porque é a preocupação de Deus nas nossas vidas, que nós cresçamos em todas as áreas das nossas vidas. Se você ver lá em João 4, 24, a Bíblia diz que Deus é Espírito. E o homem, eu e você, nós somos feitos a imagem, semelhança, mas também no Espírito. O nosso Espírito, ele comunica com o Espírito de Deus. Nós recebemos o Espírito de Deus, ele habita em nós, e através dele nós relacionamos com Deus. Mas nós possuímos um Espírito, uma alma e habitamos um corpo. O nosso Espírito, ele foi recriado. Ele recebeu a justiça de Deus. Ele foi tomado novamente por Deus. Então, no Espírito, nós somos livres. Mas a alma ela nos aprisiona. A alma, ela rouba de nós essa consciência. A alma, ela tira de nós aquilo que Deus quer fazer. A nossa alma, as nossas vontades, aquilo que nós queremos idealizar, aquilo que tende a buscar. Se nós olharmos as Escrituras, podemos ver que o que roubou a justiça de Adão e Eva foi a alma, as vontades. E isso nos condena diante de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5:23, o apóstolo diz aqui: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Sabe, amados, para a gente tomar posse dessa justiça de Deus, para que nós possamos viver uma vida de equilíbrio, nós precisamos de trabalhar com a nossa alma, com as nossas vontades. Muitos empreendedores têm vivido tempos difíceis por causa da alma. Eu tenho um amigo que diz que a nossa alma é como um cachorro, tem que dar na coleira. Se você solta a sua alma, ela sai virando lata. Ela começa a fazer coisas
que não deve. O empreendedor ele precisa de recursos. Nós já ministramos, como nós já temos uma consciência de pequeno, pedir o pai, nós crescemos, nós vamos no banco e pedimos no banco. Nós vamos no agiota e pedimos no agiota. E aquilo vive uma condenação. Nós precisamos de trabalhar com a nossa alma, aprendermos a colocar limite, a delimitar, para que nós possamos viver essa justiça de Deus, em equilíbrio, em paz. Em 1 Coríntios 8, no versículo 13, na parte A, o apóstolo Paulo diz que porque se viver segundo a carne, morrereis. Paulo está dizendo aqui que o pecado faz parte da lei, está nos nossos membros, está no nosso corpo. Se nós alimentarmos o pecado, nós iremos morrer. É uma luta constante do homem e da mulher que recebeu a justiça de Deus. Se você alimenta a sua carne, você tende a morrer espiritualmente, a perder os valores daquilo que Deus fez por você. Se você alimenta o seu espírito, você está dizendo para Deus: Deus, olha, eu te amo. Deus, olha, eu preciso da tua palavra. Você está dizendo para Deus: Deus, olha, a tua palavra é a verdade. Eu vou alicerçar nela, porque com ela eu dou coordenadas, eu digo e as coisas acontecem. Em Romanos 8,13, Paulo fala que, olha, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas as pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então o empreendedor, ele precisa de afastar do pecado, das coisas que trazem a condenação, para que você possa realmente continuamente experimentar a justiça de Deus. Por isso que a Bíblia diz que é de glória em glória, fazendo certo, recebendo aquilo que você merece. Então nós precisamos de estarmos na posição de filho de Deus, de aprendermos a dominar aquilo que nos convém. Se nós somos justos, nenhuma condenação. É o dom de Deus. Você não perde, mas você pode deixar de usufruir. Tem muitos empreendedores que andam enrolados por pequenas coisas. Um errinho, um vacilo, tudo vai embora. Todos os sonhos de Deus para a sua vida, todo o projeto que Deus tem para a sua vida, é você alimentar a sua carne, é você dizer sim para as coisas erradas e extingue o Espírito. Tira a autoridade do Espírito, tira a autoridade de Deus a operar na sua vida. Semana passada, eu conversei com um empreendedor, ele vivendo circunstâncias difíceis, perdeu o casamento, perdeu a empresa, vivendo algo assim terrível, porque alimentou a carne, deixou algo, deixou aquilo que Deus tinha para realizar na vida dele, um projeto, algo grande que a gente conseguia enxergar que Deus iria fazer na vida dele. Chutou o balde. Sabe, querido, eu e você, nós somos comprados algo muito precioso. Você tem valor. Você não é uma mercadoria barata. Você não é uma bijuteria. Você é precioso. Você é uma pérola. E você precisa de se enxergar. Você precisa de compreender aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Nenhuma condenação dessa terra pode roubar quem você é. Nada. Nada. Você foi criado para sucesso. Você foi criado para dar certo. Quando o diabo olhar para você e querer te oprimir, quando o diabo olhar para você e querer te condenar, a trazer as suas fraquezas aparentes, a colocar sentimentos
no coração, a colocar coisas irreais que você não está vivendo, ministrando a sua mente, você vai dizer para ele: olha, eu sou justo. Existe um juiz, um justo juiz, que aniquilou toda a minha vida, e não há nenhuma condenação mais. Por isso, 1 Pedro 5,8 diz: olha, vigiai, pois o vosso adversário, ele anda a seu redor, querendo estragar, querendo roubar essas verdades, querendo esvair do seu coração os seus sonhos, querendo tirar do seu coração aquilo que Deus plantou, querendo roubar a sua família, querendo roubar a sua empresa, querendo fazer tantas adversidades. Mas hoje você sabe que existe uma palavra da parte de Deus empenhada sobre a sua vida. Você nasceu para vencer. Você concorda comigo? Você pode ficar de pé? Você pode se tomar a posição hoje. Se chegar uma condenação sobre você, você pode dizer para ela: não existe condenação mais sobre mim. Já foi rasgada a minha dívida. Eu sou livre. Você sabe o que você vai dizer lá para o cobrador? Olha, quem cobrar de você vai rir dele. Eu falo: eu sou livre. Mas eu venho cá receber de você. Mas eu sou livre. Você vai chegar no agiota e começar a te prensar, você vai começar a rir dele. Por que você está rindo, rapaz? Sou livre. Você não vai dizer que não vai pagar, mas você é livre. Olha que a circunstância apertada chegar perto de você, você vai começar a dar risada. Você vai dizer à circunstância: olha, eu sou livre. Eu tenho direito. Eu sou justo. Jesus me deu essa posição. Aleluia. Você pode levantar os braços. Você pode declarar nessa noite que não há nenhuma condenação contra a sua vida. Você pode declarar nessa noite que se há uma enfermidade no seu físico, você vai dizer para ele: olha, eu sou justo. Não há nenhuma condenação mais. E se ela está na sua vida, ela tem que sair. Você pode declarar nessa noite que há uma opressão medida sobre a sua vida. Você vai dizer para ela: dívida, saia, eu sou livre. Se há uma condenação da parte fiscal, se há uma condenação da parte jurídica sobre a sua vida, você vai dizer: saia, eu sou livre. Não há nenhuma condenação mais sobre a sua vida. Você é um homem livre, você é uma mulher livre, porque Jesus fez isso por você. Levante os seus braços, adore ao Senhor, se regozije na presença do Senhor. Diga ao Senhor: obrigado, Jesus, pelo aquilo que o Senhor fez por mim, pela posição que o Senhor me deu. E hoje eu posso dizer que eu sou livre. Toda condenação que está sobre mim foi cancelada. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Você tem valor, meu irmão. Precioso do abordar, você tem valor. Você é precioso.
esquerda e da direita, apontar para ele e falar bem baixinho. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Olha bem nos olhos dele. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você pode abraçar ele e dizer isso para ele? O Espírito Santo se move em você. Você pode dar um abraço bem apertado dele. Olha, você tem valor. Aleluia. Esse é o valor que você tem, tá? Porque o Espírito Santo, ele se move em você. E se ele se move, você tem que mexer. Você tem que romper. Você não pode parar. Nada pode nos deter. Existe uma palavra da parte de Deus sobre as nossas vidas. Eu te escolhi. E você tem que dar frutos. Vai ter umas formiguinhas ao preguiçoso. Vai trabalhar. Eu vou te honrar. Levanta a cabeça. Não tenha medo. Não tenha vergonha. Eu sou a sua justiça. Eu sou a sua justiça. Você sabe o que Deus faz, amados? Eu consigo ver. É quando você não tem saída. E Deus ele vai na frente como um general. E você vem atrás. Ele vai na frente. E vai trabalhando. E vai operando. Agora, se o general vai e você abate, você não consegue acompanhar o general. Você tem que andar na palavra, naquilo que ele diz. E você tem que fazer. Tirar força aonde não tem força. Caminhar aonde não tem estrada. Sorrir aonde não tem sorriso. Porque ele vai te honrar. Amém, queridos? Glória a Deus. Quem trouxe a